Olá, amigas e amigos, tudo bem? Eu trouxe um material hoje que eu acho que para quem curte arte marcial, quem tem alguma curiosidade, é interessante, né? E passa um pouco por esse meu, essas minhas filmagens que eu estou fazendo os treinos e publicando ele acelerado. Por que eu estou fazendo isso? Para dar uma, como eu já falei, né, para conferir, eu filmo para ver, para observar os detalhes da minha prática e também para registrar, né? E eu acho que é interessante divulgar porque às vezes as pessoas não têm muita noção de como que é um treinamento mais técnico de um mestre, né? Ou de um instrutor mais graduado. A gente vive falando para os alunos treinarem, repetirem, né? E muitas vezes eles podem até pensar que a gente não treina. Então, assim, é justamente um equívoco, porque o treinamento do mestre, né, ele não é mais tão vigoroso, tão físico, né, quanto de um atleta ou de um praticante, ou de um instrutor mais jovem, mas ele é muito técnico, né? Engraçado que a mudança, existem algumas mudanças dentro da arte marcial que realmente ocorrem, que é a primeira delas, assim, quando você vira faixa preta, existe realmente uma mudança dentro de você. Interessante, porque no princípio você só muda a faixa, né? Na verdade, pano. Mas muda um pouquinho a tua concepção daquilo ali. E depois, quando você chega a mestre, quando você faz o exame de mestre, é muito semelhante com o que acontece quando você faz o exame de faixa preta, porque existe uma mudança na tua percepção e também na tua curiosidade da prática, porque você realmente procura se aprofundar mais. Então, quando eu fui o mestrado dentro das artes marciais coreanas é no quarto dan, né? A partir do quarto dan. Normalmente você faz uma pesquisa, né? Uma monografia e tem que apresentar todas as técnicas de branca até o terceiro dan, né? De fazer luta com algumas pessoas, você tem que mostrar o teu conhecimento, a sua incorporação da arte como um todo, né? E também da tua luta, né? Da tua capacidade de usar aquilo ali. Muito interessante, muito legal. Mas é um exame muito sacrificado, né? Porque leva bastante, muitas horas, né? Porque você mostra não sei quantas dezenas de técnicas. Por exemplo, no Tang Soo eu sou quinto dan. No Taekwondo eu parei de treinar Taekwondo, quer dizer, me dedicar mais ao Taekwondo no quarto dan. Mestre quarto dan e sou mestre quinto dan no Tang Soo. Onde eu era um novato na associação lá nos Estados Unidos, né? Não tem associação de Tang Soo no Brasil, não tinha na época, né? Nós fomos a primeira associação de Tang Soo do Brasil. Eu fiz o exame, mostrei tudo que eu tinha treinado. Eu tinha treinado até o quarto dan, né? Até o terceiro ou quarto dan, enfim. E são, como eu falei, dezenas de formas. Formas são sequências, né? A gente chama no Taekwondo de Ponsei, no Karatê de Kata, no Kung Fu de Kati e no Tang Soo Do de Rian. São sequências de movimentos que mostram ali que são progressivas, né? A dificuldade, a necessidade do domínio corporal para praticar, né? É progressivo, então você na faixa branca você faz uma sequência, uma forma, vamos chamar de forma, né? Uma forma mais fácil, né? Vamos dizer assim, mais básica, fundamental, com os movimentos fundamentais ali que você precisa aprender. E vai subindo conforme você vai ficando, se graduando e vai aumentando também o nível de dificuldade daquilo ali. Bom, então, sobre as formas, a gente precisa entender assim, qual a origem das formas. Existem muitas lendas. A arte marcial é muito pouco escrita, poucos escreveram alguma coisa, né? Uma história muito passada de boca em boca, então se sabe muito pouco. A versão que eu entendo e acho que faz mais sentido com a questão das formas é a meditação em movimento. Porque num dado momento no Oriente se entendeu que os guerreiros
eles iam para as guerras e voltavam muito brutalizados pela guerra, muito traumatizados, né? Hoje em dia o que a gente sabe, estresse pós-traumático de guerra, naquela época já tinha, porque o ser humano mesmo. E naquele momento ali, aqueles que podiam, eles se internavam nos templos budistas, porque o templo budista era o hospital da época, né? Então assim, você fazia uns retiros lá, e como eles eram senhores feudais, né? Os samurais, né, que eu estou falando, não, ou os musais na China, né, que são os mesmos personagens. Como eles eram pessoas normalmente de gestão lá das cidades e das vilas, eles precisavam retornar para a vida social sem estarem brutalizados, né? E eles ficavam internados, e a prática que os monges encontraram de, ao mesmo tempo, suavizar a alma, o espírito deles, sem que eles perdessem as habilidades para continuar a luta, né, para lutar, porque a qualquer momento o vilarejo deles podia ser invadido, eles podiam ser novamente solicitados pelo imperador para fazer algum combate em algum lugar, era que eles fizessem os movimentos da luta, do combate, sem o ímpeto de destruição ou de retirada da vida do oponente. Então são oponentes imaginários, e você busca realmente um aprimoramento, um polimento da técnica. E aí é que a gente vê uma coincidência no conceito de arte marcial, não a arte marcial greco-romana, né, que é um outro conceito, mas o conceito de arte ocidental, né? Ou seja, expressão da alma e do espírito humano através da forma plástica, né? Então assim, você busca uma perfeição utópica da forma plástica naquele movimento que você está fazendo ali. E como é que você vai buscar isso? Repetindo, né? Em inglês se fala, né, tem um ditado que diz assim, repetition brings perfection, e em português a gente fala, repetição traz a perfeição, né? E o treino de um mestre, por exemplo, no meu caso eu tenho 40 formas para fazer, né? E estou retomando, e eu acho muito interessante. E eu trouxe para vocês hoje um treino de uma forma, né, que é uma forma que a gente está pensando, eu e o meu mestre, o mestre John Dickinson, a gente está pensando em colocá-la como mestre, uma forma de mestre, né, para mestre. Ou seja, você chega no quarto dan, você faz um exame para mestre, só que nesse exame para mestre as técnicas são as mesmas do quarto dan que não é mestre, do quarto dan praticante. Então a gente está pensando em instituir um Ryan para mestre, que só os mestres fariam aquilo ali, né? Então espero que vocês gostem aí. E sobre a forma que a gente estava falando anteriormente, é uma meditação em movimento. Então assim, quando eu busco ali, nas minhas repetições, aprimorar o movimento, repetir, até que eles fiquem fáceis, né, para mim. E realmente você sai diferente daquilo ali, mas demora muito tempo, né? Assim, é uma média de mínimo 1h30 até 3, 4 horas de treino, porque você precisa repetir o que você não gostou, e você tem que ser muito honesto com você mesmo, e não ficou bom daquele jeito que você esperava, repete, entendeu? Assim, muita honestidade no treino. Então é isso aí, para mostrar que a vida do mestre não é tão fácil quanto alguns alunos pensam, pelo contrário. Então vamos a isso.